Boa tarde, estamos aqui novamente, demorando outra vez, que não deu mesmo para a gente fazer os vídeos, mas volto assim com muita saudade de vocês e me baseei hoje, para começar o nosso vídeo, uma frase que eu recebi hoje. Graças a Deus eu tenho muitas amigas, então as minhas amigas estão sempre passando uma mensagem assim interessante para eu também aplicar na catequese que eu faço. E então eu depois, no final, eu vou pôr o nome nesse vídeo com uma homenagem a uma grande amiga que eu tenho, não é de convivência, mas ela mora longe, lá em Santo Amaro, mas eu queria oferecer hoje esse vídeo para ela, porque ela sempre tem assim umas mensagens muito bonitas para me enviar. E a mensagem de hoje é sobre a fé. Eu achei tão linda que eu preciso ler para vocês. Um minutinho só. Eu vou começar hoje com essa frase que eu recebi hoje, que eu achei muito linda. A gente vamos nos basear depois nessa palestra de hoje. A fé te leva onde seus olhos não podem enxergar. Então, vou me basear nessa frase hoje, que eu achei que, como nós estamos passando por esses períodos tão difíceis com os nossos irmãos lá da Rússia e Ucrânia, sofrendo tanto, morrendo tanta gente, eu achei que foi uma frase assim muito otimista que ela me passou hoje. Então, quero falar que o nome dela é Luzinete, mas a gente conhece pelo nome de Nete. É uma homenagem que eu quero fazer para ela hoje. Naturalmente, ela vai ler, ela vai ver. E é o seguinte, eu havia falado para vocês, né, que nós íamos procurar fazer os evangelhos de domingo, mas não foi possível. Mas eu reuni hoje, de uma maneira assim mais rápida, os 3 evangelhos que nós já tivemos sobre a Quaresma. Então, a primeira semana nós falamos muito pouco sobre as tentações que Jesus teve antes dele chegar na cruz, né? Então, as tentações que ele teve, a gente tem a impressão quando lê que assim a gente vai enxergar o demônio, não é isso, é a força que Jesus fez, ficando 40 dias se preparando para a morte que ele sabia que ia ter, o tipo de morte para a salvação nossa. E é sobre isso que eu quero falar no primeiro. O que significa a tentação de Jesus? Ele era Deus, mas era homem também. Então, logicamente, que ele, sabendo já que ele ia morrer na cruz, ele tinha medo. Não é? Não era um super-homem, era um homem maior que existe. Mas, então, a gente pensar isso, né? Como é que era a tentação dele, né? Como ele pensava, né? Que ele era filho de Deus, então ele poderia ter tudo, ele podia dominar o mundo, ele podia fazer tudo. Ele sofreu muito os 40 dias, porque ele era humano também, né? Então, o primeiro do Evangelho da Quaresma é a tentação. Para a gente ver, já tinha explicado isso para vocês, que até Jesus, que era Jesus, foi tentado. Então, imagine nós que somos seres humanos tão falhos, né? E tão difíceis da gente se converter. Então, o primeiro nós já tínhamos falado um pouco. No segundo domingo, eu acho, e vou sempre achar, segundo domingo da Quaresma é
a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Vocês vejam que coisa mais linda. Depois que ele teve as tentações todas, ele pegou os 3 apóstolos, que eram os que iam começar a igreja, os mais queridos para o coração dele, Pedro, João e Tiago. Mas esse João não é o João Batista. É para vocês ficarem bem sabendo isso. João Batista já depois batizou Jesus e depois vocês sabem como é que foi a morte dele. Esse é o João Evangelista, que é ele não é o primo de Jesus, é o outro, né? Ele é aquele apóstolo que foi o único que acompanhou Jesus até o fim, ficou com ele na cruz, ao lado de Nossa Senhora, né? É o discípulo querido. Por quê? Ele tem uma missão muito grande depois no nosso evangelho. Ele vai escrever o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, quando ele já tem 80 anos. Ele vai fazer o Apocalipse, que é o final dos tempos que nós estamos vivendo hoje. É já o Apocalipse. Não adianta a gente querer esconder, a gente querer ter medo, nós estamos no Apocalipse. Então, a nossa responsabilidade, então, de cristãs, ainda fica maior. Nós, acreditando nisso, lendo o Evangelho, sabendo que tudo que está lá é verdadeiro, nós temos que ter uma conduta também mais assim, dentro daquilo que nosso Senhor nos pede. Então, o que aconteceu? Eu já falei assim rapidamente para vocês nesse Evangelho. O que acontece, né? Jesus pegou só os 3, Pedro, João e Tiago. O Pedro, porque ele vai ficar no lugar de Jesus. Ele que vai criar a primeira igreja cristã no mundo, em Roma, né? Ele que fez aqui, começou, né, o cristianismo. O outro, São João, é o que vai fazer o Apocalipse, é aquele que acompanhou Jesus em toda a caminhada de Jesus. Ele nunca aborreceu Jesus, né? Como fazia o Pedrão, às vezes ele fazia umas coisas que Jesus ficava meio aborrecido, né? Mas também foi o primeiro que Jesus escolheu, né? E depois, por que ele escolheu o Tiago? O Tiago era irmão de João. O Tiago é muito importante também, porque, prestem atenção, foi para Tiago que Jesus deu a primeira ordem de cura. Você vê, tem sempre aquelas romarias para Tiago de Compostela, é ele. Então, Tiago de Compostela, né? Compostela é a cidade que ele é venerado. Então, são os 3 que ele escolheu. Mas, aí na transfiguração de Jesus, que para mim eu sou mesmo apaixonada por esse evangelho, Jesus se fazer transfigurado para que a gente acredite na ressurreição, para que a gente acredite na maravilha que vai ser, que é o céu. Então, o que aconteceu? Apareceram, eles levou lá para o monte, os 3. De repente, Jesus se transfigurou, ficou com as vestes todas brilhantes e apareceu o quê? Moisés e Elias. Os 2 maiores profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, apareceram falando para Jesus o que ia acontecer com ele. Estava se aproximando a morte dele. Então, o diálogo deles. Só que, com a visão tão importante, tão maravilhosa, tão incrível para os 3, o que aconteceu com os 3? Desmaiaram, ficaram alucinados vendo Moisés e Elias conversando com Jesus, né? Então, é assim, para mim, o evangelho que mais Nosso Senhor prova a existência
da vida eterna, do céu. Então, esse é o segundo domingo da Quaresma. Agora, o terceiro, que já passou também, Jesus começa agora, nesse finalzinho, antes de sofrer a paixão, né? Ele começa a falar tudo que ele pode. Isso também já tinha dito para vocês. Preparando os apóstolos que vão ficar no lugar dele, né? Então ele começou a explicar tudo que ele poderia explicar para aqueles 12, que eu já falei para vocês também, eram 12 por enquanto. Jesus ainda não foi para a cruz, o Judas ainda não traiu, então são 12 por enquanto. E ele, então, o que ele fez? Ele procurou ensinar tudo o que ele podia até a hora dele passar por todo aquele sofrimento, a cruz, o sofrimento, Pilatos e tudo, não é? Para depois ressuscitar. E esse domingo que passou agora, Jesus está explicando também, mas ele explica uma parábola da figueira estéril. É isso que nós vamos, assim, já no finalzinho, já pensar como é que vai indo. A figueira somos cada um de nós. Só que essa do Evangelho, ela é estéril. E ela não produzia fruto, não produzia fruto. Jesus está explicando. O camponês lá que cuida dessa planta, dessas plantas, falou, o dono lá da fazenda, da terra, falou, melhor cortar. Ela não deu fruto até agora, está plantada aí há tanto tempo e não deu fruto. Aí o dono, o que cuidava da figueira, falou assim, não, patrão, aguarde mais um pouco. Eu vou cuidar bem dela agora e vou pôr água, vou cuidar bastante dela e ela vai dar bastante fruto. Aí o patrão falou, então eu vou esperar acontecer isso. E esta é a mensagem para nós hoje. Cada um de nós é uma figueira plantada por Deus na terra. Como é que nós vamos indo com respeito aos frutos? Eles falam muito na figueira porque é uma planta que dá muito lá no Nordeste, lá no Oriente, né? Então, sempre tem 2 ou 3 parábolas, tem a história das figueiras, né? E essa figueira, o que aconteceu? Depois que ela foi tratada, depois que ela começou, né? Ela ficou perfeita, ficou dando frutos. E é isto que nosso Senhor Jesus Cristo está esperando de cada um de nós. Embora nós tenhamos outra vez agora passar toda a paixão de Jesus, para depois chegarmos à ressurreição e à Páscoa, nós continuamos acreditando que é só uma recordação. Jesus continua vivo e ressuscitado em cada um de nós. Então, me despedir de vocês, fazendo todo o possível para quanto mais vezes eu vier, eu gosto, eu acho que vocês também, né? Então, quero agradecer mais uma vez também ao meu querido neto que está tão ocupado, mas ele sempre tira uma horinha para ele fazer o meu vídeo. Agradecer muito ao meu neto querido Rafael, né? Muito obrigada, querido. Então, se Deus quiser, não vou marcar dia, mas logo estarei aqui com vocês. Um grande abraço para todos. Boa tarde.